pode dar um glória a Deus? Esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Boas-vindas a todos que se encontram aqui na casa do Pai. Bruno, pode ficar aqui dentro, pode ficar sentadinho para assistir, tá bom? Quem chegou, já chegou. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz. Espero que os irmãos tenham tido um dia abençoado, um dia de paz, né? Hoje, o nosso querido pastor Tiago, ele orou e Deus me fez lembrar daquilo que domingo nós declaramos, né? Profeticamente, a gente acredita que é possível isso acontecer, que esta semana será uma semana de boas notícias, né? Eu creio. Eu não sei se os irmãos perceberam, né, o movimento de Deus nesta noite através do clamor, Deus usando os seus vasos com a palavra de oração, né, maravilhosa, o pastor Anselmo, né, varrendo toda a igreja, né, cobrindo toda a igreja com a sua oração. Que coisa maravilhosa. Eu não sei você, eu fui atingido por esta oração, irmão. A igreja foi atingida, né? Depois Deus, não satisfeito, pega o presbítero Tiago, também toma o presbítero Tiago, né, em suas mãos, também usa ele com a palavra da oração. Não satisfeito, para aqueles que ainda não estavam dentro do circuito, dentro da situação, usa o pastor Tiago. Então, irmão, se você não perceber que a presença de Deus está em nosso meio, você tem que vir aqui na frente e aceitar Jesus de novo, né? Glória a Deus, o Senhor está presente aqui, aleluia, a manifestação dele é gostosa, amém? Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico, que fala a respeito da presença de Deus na nossa vida, fala a respeito da santidade que precisa existir em nós, né? Precisa nos acompanhar a santidade, a bandeira de santidade tem que estar hasteada em nossa vida, amém? As pessoas precisam olhar para nós e ver esta bandeira, lá, se movimentando, né? As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, rapaz, aquele homem lá, aquela mulher é uma santa mulher de Deus, aquele homem lá é um santo homem de Deus. Sabe por quê? A bandeira da santidade está, amém, irmão? Balançando de um lado para o outro. Então nós estamos trazendo esse estudo bíblico, até mesmo porque nós estamos no ano, né, e estamos debaixo dessa palavra profética, celebrando a santidade. Então nós precisamos entender o que é santidade, nós precisamos entender o que é andar com a presença de Deus na nossa vida. Então esse estudo é para trazer um esclarecimento para os irmãos ficarem atentos e perceber essa diferença, porque, como nós já temos dito, são dois caminhos que mais cedo ou mais tarde eles precisam se entrelaçar, amém? Eles precisam andar juntos. Não pode ser você só andar na santidade ou só andar na presença. As duas coisas precisam estar em nós, amém, irmãos? Quem está sentindo a presença de Deus? Você vai sair daqui, a presença de Deus vai contigo, não vai? Mas para essa presença de hoje não sair de você, você tem que se aplicar em quê? Em ter uma vida santa. Está entendendo, irmãos? Como que a santidade é importante? Então vamos lá, irmãos. Nós já temos, se eu não me engano, se não me falha a memória, acho que é a terceira vez, não é isso, pastor Alessandro? É a terceira parte, espero terminar essa terceira parte. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus. Abre a tua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12. Glória a Deus. Enquanto você abre aí em Hebreus, capítulo 12, eu não preciso se colocar de pé. Só quero trazer à mente dos irmãos o que nós já temos falado aqui nesse estudo bíblico, tá bom? Nós já temos dado a definição, né, do que é ter a presença de Deus, o que é andar na presença de Deus. Temos falado também o que é andar em santidade. Deixamos isso bem claro para os irmãos, né? Lá na frente, se os irmãos desejarem, o esboço a gente passa para os irmãos, tá certo? Nem tudo que a gente fala aqui a gente sabe que os irmãos conseguem anotar, mas se você for guloso como eu sou muito guloso, certo? Há uns 2 domingos atrás, o nosso querido evangelista Anderson pregou,
Quando ele acabou de pregar, após o culto, eu fui o primeiro a chegar até ele, falei, por favor, se der para você me dar uma cola desse esboço aí, né? Porque a gente leva para casa, a gente estuda, a gente pede, Senhor Deus, que coisa maravilhosa, e assim a gente vai avançando no conhecimento, amém, irmão? Então nós falamos a respeito de andar na presença do Senhor, falamos a respeito de andar em santidade, falamos também a diferença entre presença e santidade, trouxemos esse esclarecimento para os irmãos. Falei aqui para todos os irmãos que a presença pode nos visitar. A presença do Senhor, ela nos visita. Quem crê que hoje o Senhor está nos visitando aqui? Esse sentimento, essa atmosfera que hoje nós experimentamos, e por que não dizer, ainda estamos experimentando, porque a presença não se foi, ela está aqui. Glória a Deus. Essa presença, ele nos visita quando nós nos reunimos no nome dele, amém? Agora a santidade, ela precisa passar a habitar em nós. Nós precisamos carregar em nós a santidade através dos nossos atos. Precisa isso ser reconhecido a todos que estão ao nosso redor. Falei a respeito que a presença anima, a santidade nos aprofunda no caminho do Senhor. E nós chegamos, em que ponto? Nós chegamos ao ponto 5º, que diz o seguinte: a presença te atrai, né? Você vê que a oração, ela começou devagarzinho, né? Cantou-se um hino, glória a Deus. Os levitas, eu quero dar os parabéns aos levitas desta casa. Todos vocês têm sido usados por Deus para nos abençoar e nos levar a essa presença. Só não sente a presença de Deus aqui quem não quer, irmãos. Eu louvo a Deus porque os levitas têm subido neste altar e eles não têm, graças ainda bem que tem pouquinho aí, e os que têm aqui não vão se engordar não, né? Não se estufar não, né? Por favor, pelo amor de Deus. Mas os levitas que têm subido aqui neste altar, têm subido com algo para entregar à igreja. E a igreja tem recebido isso. Nós não somos nenhum profissionais da música, nós não somos nenhum profissionais do cântico, nós não somos nenhum profissional da palavra, nós somos aprendiz de Cristo Jesus. Entendeu, né? Nós somos aprendizes, nós estamos aprendendo, mas o Senhor tem tido tanta misericórdia de nós, porque Ele olha para nós e vê a intenção do nosso coração, e Ele acaba pegando aquele pouquinho que nós temos, Ele transforma e faz um bolo maravilhoso com recheio e tudo mais, amém, irmãos? Então, a gente sente a presença de Deus hoje através dos louvores, sentimos a presença de Deus através do louvor. Ela começou amaciando a carne, porque o louvor é para isso, amaciar a carne, né? Para poder a carne começar, né, a entrar na presença do Eterno, e aí começam as orações, e a gente vê aqui ao término da última oração, dava vontade da gente emendar numa vigília aí e ir direto, né? O próprio dirigente, a gente fica sem saber o que vai fazer agora, né? A gente fica assim. Mas por quê? Porque a presença de Deus, ela nos atrai, certo? Ela nos atrai, glória a Deus. E a santidade, esse é o ponto, e a santidade, ela sustenta esta presença em nós. Está entendendo, irmãos? A presença do Senhor nos atrai. E por que você precisa da santidade? Porque a santidade lhe fará com que você sustente essa presença, não vai embora. Por que amanhã você não pode, hoje mesmo, à noite, chegar em casa com essa mesma alegria dessa presença? Por que quando a gente sai da igreja, agora mesmo, a gente volta à normalidade? Não, a normalidade do cristão é viver dentro dessa santidade, porque se você vive essa santidade, a presença do Senhor será preservada em você. Quem está entendendo, irmão? A presença te puxa para Deus. Como assim? O irmão começou sendo usado por Deus, olha só, entenda isso.
o irmão começou a ser usado por Deus. Os ministros do louvor começaram a ministrar, e aí você chegou aqui ainda com o pensamento do dia, com os problemas da tua casa, com o que você vai fazer amanhã, mas o louvor começou a acontecer, e alguma coisa começou a mexer com você, não é isso? É a presença do Senhor te atraindo para perto. Entendeu? E agora me começa a oração, você ainda está meio distraído, você não sabe o que você vai falar, o que você vai orar, você já orou 2 minutos, acabou o seu dialeto, acabou os seus assuntos com Deus, e você está vendo uma pessoa orar, e agora mesmo Deus pega essa pessoa e começa a Deus agir através dessa pessoa, e você começa, que tinha parado de orar, você começa a falar algumas linhas de pensamento. Deus, me abençoa mesmo, e agora mesmo você já está dando glória, agora mesmo você já está lembrando de outro problema. É a presença te atraindo. Já viu que quando você chega na igreja cheio de Deus, porque Deus já se apresentou a você na sua casa, e você chega cheio de Deus, aí você senta no lugar, o culto começa a ser, glória a Deus, aleluia. O cara que está do teu lado começa a olhar para você assim, fala, meu Deus, o que está vendo com essa mulher? O que está vendo? Agora mesmo, se você não ficar tímido, se você continuar agora mesmo, esse cabra macho está fazendo o quê? A mesma coisa que você está fazendo. Porque a presença de Deus em você vai atrair aquela pessoa também para a presença de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Amém, irmãos? A santidade te mantém com esta presença, guarda isso. A presença de Deus nos puxa para Deus. E a santidade nos mantém com Ele. Amém? O grande Agostinho, pensador, ele dizia o seguinte, a presença de Deus me encanta. Não é? A gente fica todo leve, né? A gente fica assim, né? Todo animado, né? Mas ele continua dizendo o pensamento dele, querida Michele. Ele diz, mas a santidade me transforma. Ele completando a frase, ele diz no início, a presença de Deus me encanta, mas a santidade de Deus me transforma. Me transforma por quê? Porque Deus não habita em casa suja. Entendeu, irmãos? Deus não habita em coração sujo. Ele até se apresenta para você, mesmo você com o coração sujo. Ele não se apresentou para Saulo de Tarso? Matador de crente? Ou o cara que dava o selo para que outros matassem? O cara que autorizava que os seus guardas, os seus serviçais, invadisse casas, pegasse os pais, deixasse as crianças sozinhas dentro de casa. Imagine o que acontecia, irmãos. Eles invadiam casas atrás dos cristãos. E você acha que eles tinham cuidado com as crianças que ficaram? As crianças que se ficassem lá, meu. Mas mesmo assim, o Senhor Deus se apresenta a Saulo de Tarso. Então mesmo o cara muito pecador, ele sim também pode ser visitado pelo Senhor, e o Senhor visita ele, para quê? Para dar a ele a oportunidade de ser transformado. Deus não se apresenta a eles para simplesmente dar um prêmio para ele, não. Para dizer, poxa, olha, eu estou concordando com tudo de errado que você faz. Não, a presença de Deus é apresentada aos pecadores, para que os pecadores sejam impactados por esta presença e tomem uma atitude de mudança. Amém, irmãos? E essa atitude de mudança é o caminho da santidade, que todos nós precisamos trilhar. O grande Spurgeon dizia, a presença de Deus é o céu do cristão, e a santidade é o caminho até lá. Interessante isso, né? Homens muito sábios e que viveram muito aquilo que eles pronunciavam. A presença de Deus é o céu do cristão,
e a santidade é o caminho até lá. Agora eu quero trazer para os irmãos alguns exemplos que mostram essa diferença, certo? Uma coisa é, nós sabemos aqui muito bem que houve um homem nesta terra chamado Moisés, e esse homem, a gente vê literalmente esses dois caminhos, esses dois movimentos, porque até então eu já tenho dito a vocês que tanto a presença quanto a santidade são dois movimentos. Lembra que eu falei lá o Senhor Deus falando com Abraão? Ande na minha presença e ser perfeito. Eu disse, são dois movimentos que nós precisamos viver, certo? A presença e a santidade. E a gente vê na vida de Moisés, esses dois movimentos acontecendo na vida de Moisés. Abra a tua Bíblia, lá em Êxodo. Êxodo 33, capítulo 33, verso 13, até o verso 18, vou correr aqui, tá bom, irmãos? Êxodo 33, verso 13 ao verso 18, diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, se achei graça, presta atenção nessa palavra, graça. Diz, agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo. Moisés achou graça. Amém, irmãos? E ele continua dizendo, no verso, respondeu-lhe, a minha presença será contigo, eu te darei descanso. Então lhes disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, e eu e teu povo, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achastes graças aos meus olhos. Lembra que domingo passado, se não me falha a memória, eu disse para alguns irmãos aqui, o desejo da minha alma é que Deus olhe para mim e se alegre comigo. Eu não estou com tanta cultura como o escritor aqui o tem. Ou na verdade o que eu queria dizer é isso, que as minhas atitudes possa trazer, que o Senhor possa encontrar graça e olhar para mim e dizer assim, servo bom e fiel. Amém? Aqui está dizendo que eles encontraram graça, achaste graças aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Nós vemos aqui que Moisés, ele caminhava com a presença do Senhor, desde lá da sarça que queimou, né? E ele, entendendo que a presença de Deus era importantíssimo na vida dele, que ele não podia caminhar sem a presença de Deus, ele não só se apegou na presença de Deus, mas a presença de Deus revelou a ele que aquilo que ele precisava fazer de correto na sua caminhada. E a gente verifica que Moisés, ele viveu buscando a santidade. A palavra de Deus diz que ele ouviu o chamado de Deus para o monte, e ele subiu ao monte. Ele ficou quanto tempo lá no monte? 40 dias e 40 noites, jejuando, buscando a presença de Deus, se separando do mundo. A palavra do Senhor nos ensina que esse mesmo homem chamado Moisés, ele abriu mão da glória do Egito que ele tinha, né, através da criação dele. Você conhece muito bem a história, mas ele preferiu abrir mão de tudo isso para caminhar com o Senhor. Então a gente vê literalmente aqui esses dois caminhos se
entrelaçando na vida do próprio Moisés. Moisés, ele precisa, e com certeza assim ele o está fazendo nesta noite, ele está nos ensinando que a presença sem a santidade, a presença de Deus sem a santidade, que não pode existir em nós, pode nos causar a morte. Se você abrir lá em Levítico capítulo 10, se você pegar a sua Bíblia, pegar o teu dedinho, for lá em Levítico capítulo 10, eu estou aqui com o Levítico capítulo 10, acabei de abrir agora aqui, você verifica algo muito interessante, algo que aconteceu e que ficou marcado na história, ficou marcado aqui na santa palavra do Senhor, lá em Levítico capítulo 10, verso 1 e verso 2, diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Glória a Deus. E serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a ele Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai os vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgreieis os vossos cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha a grande ira do Senhor sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho nem bebida forte tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Existe uma linha de pensamento que diz que esses dois que ministravam no santuário estavam bêbados, beberam demais. E na sua loucura da bebida, eles resolveram acender fogo. Abriram mão da santidade. Eles foram chamados para ministrar. Eles foram chamados para serem instrumento de Deus. Mas em algum momento, eles abriram mão dessa presença. Eles não vigiaram. A Bíblia diz que nós precisamos orar e... Para quê? Para que a gente não caiamos em... Eles não vigiaram, e por isso eles cometeram esse erro, e por cometer esse erro, eles sofreram as consequências dos seus erros. Amém, irmãos? É só para a gente poder ter o entendimento que presença de Deus, sem a devida santidade em nossos atos, pode também nos levar à morte. Eu não posso subir aqui simplesmente e falar o que eu tenho que falar, e se eu errar aqui, eu tenho que ter a hombridade de chegar e pedir perdão. Me perdoa, irmão, me perdoa a igreja, que eu não fui sábio, e os irmãos aqui mesmo já presenciaram, eu pedi perdão aqui, em um momento de descuido, em um momento de falta de controle, de repente brincar numa brincadeira que não era legal, não era bacana, né, não era interessante. Então nós temos que ter esse entendimento, irmão, que estar na presença de Deus nos remete à vida de santidade, para que os nossos atos sejam corretos diante dos olhos do Senhor.
Agora, presença sem santidade causa morte. Agora, a santidade sem a presença causa estagnação. Não adianta eu fazer as coisas tudo certinha, se eu não permitir que a presença de Deus inunda o meu coração. A presença de Deus nos faz, cada um de nós, nos movimentar. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. A seara é grande. Agora, para a seara ser atendida, para nós irmos até a seara, a presença de Deus tem que ser como um combustível para nós. Não adianta eu ter uma vida certinha, fazer todas as coisas conforme a Sagrada Escritura assim diz para ser feito, se eu não permitir que a presença do Senhor faça com que eu me movimente em torno do chamado que Deus tem para a minha vida. E o chamado que Deus tem para todos os cristãos, todos eles em uma igreja, é nós sermos ganhadores de alma. Porque ovelha gera o quê? Ovelha. Agora, a presença de Deus, você verifica que quando você está em um culto, você está caminhando direitinho, né? Entra no culto, sai do culto, vai para casa, entra do culto. Mas quando você está no culto e a presença de Deus desce com força, o seu chamado começa a queimar. Você já quer sair para trabalhar, você já quer varrer. A gente vê isso aqui, irmãos. Dependendo do culto, nós temos 30 pessoas para limpar a igreja depois do culto. Dependendo do movimento do louvor e de toda a liturgia do culto, nós temos pessoas após o culto arregaçando a manga, querendo fazer uma coisa. Está entendendo? A presença de Deus em nós é o combustível que precisa o santo ter para se movimentar em direção à obra do Senhor. Quem está entendendo, irmãos? Vamos lá. Isaías, abre a tua Bíblia lá em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. É um texto maravilhoso. É um texto maravilhoso. Que nós vemos duas ações de Deus na vida deste homem. A primeira ação é quando o nosso Deus se apresenta a ele, pum. E a segunda ação é quando o nosso Deus revela aquilo que aquele homem é. Quem nós somos diante de Deus? Quem eu sou? Muitas vezes nós entramos na igreja tendo olhar altivo. Como assim olhar altivo? A gente entra na casa do Pai sem entender quem realmente está diante de nós. O Pai, o Deus poderoso, o grande El Shaddai, aquele que é puro, aquele que é santo, aquele que tem o esplendor da sua glória sobre ele. Compreende? Imagine se Deus se apresentasse aqui com todo o fulgor da sua glória. Você estaria caindo ao chão. Estou certo ou estou errado? Nós estaríamos caindo ao chão, porque você ia ver aquele brilho tão grande. Por que nós, espiritualmente, não podemos buscar esta visão? Por quê? Isso é impossível. Não é impossível. Isaías passou por este processo. E se ele, o homem, passou por este processo, eu também posso passar. Quem está entendendo, irmãos? Isaías capítulo 6, de verso 1 ao verso 8,
fala para nós algo interessante. Diz assim, ó: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quem deseja ter essa visão, irmão? Meu Deus, eu preciso. Agora vamos fazer um parênteses aqui. Pastor Leandro, pastor Alessandro, estou pegar essa dica. Vamos fazer um parâmetro aqui, vamos abrir um parênteses aqui. Por que nós não podemos ver o nosso Deus assentado no trono? O que nos impede de ter essa visão? O texto continua dizendo: sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Não sei você, mas eu queria muito viver isso. Quando a gente lê esse texto, a gente verifica, quando você pega a sua página, volta logo no início, você verifica que a presença de Deus, a presença do nosso eterno Pai, a presença deste que faz com que a gente continue a caminhar nesta terra, ela denuncia o pecado. A presença de Deus, quando então você experimenta ela acaba denunciando o seu estado, o estado que você está vivendo. Quando o culto está acontecendo na igreja, a pregação está acontecendo, a presença do Senhor está sendo verbalizada através da Sagrada Escritura, porque a palavra que está sendo trazida é a palavra de quem? Do pastor? Da pastora? Da presbítera? Do diácono? A palavra que está sendo trazida é de quem? Diz assim: de Deus. Então Deus está na casa falando. Então a presença de Deus denuncia para nós o nosso pecado. Não é isso? Muitas vezes o cabra macho está pregando aqui e você está no teu cantinho assim, aí você diz assim: como é que Deus me descobriu aqui agora? Só eu sei o que eu fiz. E parece que alguém chegou no ouvido do pregador e falou: olha, é isso. E aí você fica até desconfiado que algum enviado no meio da igreja chegou e buzinou alguma coisa da tua vida para o pastor. E na verdade não é. É a presença denunciando o nosso pecado. Quem está entendendo, irmãos? Então a presença de Deus, ela denuncia. E você verifica aí: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Aí ele vai relatando o quadro, aquilo que ele estava presenciando. E quando você verifica todo aquele momento dele, da visão dele, da presença dele, ele cai em si e diz o quê? Ai de mim! Estou dizendo, a presença de Deus
Quando então você a recebe e tem pleno entendimento que é Ele que ali está, é como se fosse um espelho diante de você. Ele mostra o quanto sujo nós somos diante dele. O quanto muitas e muitas vezes hipócritas nós estamos sendo. Quantas e quantas vezes nós estamos aquém daquilo que ele deseja. Lembra que eu falei? Nós precisamos entrar na casa do Pai, entendendo que nessa casa existe um Deus que tudo vê e que tudo ouve. E eu tendo esse entendimento que quem está aqui é aquele que me conhece, o que eu tenho que entrar? Eu tenho que entrar pianinho, meu irmão. Eu não posso entrar tendo o meu olhar no mesmo nível do olhar dele. Eu não posso entrar no ambiente santo com o mesmo olhar de quem está, de repente, sentado à destra dele. Não, eu preciso entrar aqui no santuário, ó, de cabeça baixa, pedindo misericórdia para que eu não seja queimado, para que eu não seja expurgado do ambiente, porque Nadab e Abiú foi expurgado do ambiente, morreram, não poderiam mais estar naquele ambiente, o ambiente já não era mais para eles, porque o que eles fizeram? Estavam na casa, no ambiente, estavam no lugar santo, de uma forma inconveniente, errado, pecando. Então hoje, sim, servimos um Deus misericordioso, amém, amém, irmãos, mas essa misericórdia de Deus, em nenhum momento, encobre a justiça e o poder e a pureza dele. Está entendendo, irmãos? Então nós precisamos ter esse temor. Quando nós lemos esse texto de Isaías capítulo 6, nós verificamos com muita clareza que a presença do Senhor em nós denuncia o nosso erro, a nossa incapacidade de sermos perfeitos. Não quer dizer que nós temos essa incapacidade de sermos perfeitos, que eu tenho que parar de buscar perfeição, não. Quando eu digo incapacidade, porque nós só teríamos a plena capacidade de sermos perfeitos quando Jesus vier nos buscar. Mas enquanto Ele não nos vier buscar, Ele precisa ver em nós uma dedicação, uma aplicação, uma busca incessante da pureza, da santidade. Quem está entendendo, irmãos? A presença denuncia o nosso pecado. Depois que é denunciado o pecado, aí vem no próprio texto uma decisão daquele que recebeu a visita. Quando nós recebemos a visita de Deus e nos alegramos, o Senhor está nos alegrando para quê? Porque na verdade Ele deseja que esta alegria jamais saia de você. Ele não quer que você, ao sair daqui, toda essa alegria que nós sentimos na oração, glória a Deus, aleluia, abre a porta mesmo, Senhor, destrava o cadeado, Senhor Deus, libera a palavra de alegria para o teu povo, como foi falado aqui. Nós estamos buscando um cerimonial, nós estamos buscando a resposta de Deus. Você sai daqui com o coração fervendo, esse coração fervendo tem que te manter de pé até quinta-feira, porque quinta-feira tem outra visitação da presença de Deus na tua vida. Está entendendo, irmãos? Depois da presença, ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele enxergou a sua sujeira. A presença de Deus denuncia a nossa sujeira. Mas denuncia para quê? Para que a gente se corrija. Para que a gente se corrija. Porque ele começa a trazer um lamento da alma dele. Ele poderia só ter ficado no esplendor da glória.
Oh, eu vejo os serafins. Oh, os querubins. Oh, os santos. A voz. Eles estão adorando. Ele poderia ficar isso mesmo. Ah, não. Quando ele viu todo aquele ambiente do céu acontecendo, todo aquele esplendor, toda aquela adoração, ele olha para si e vê o quanto indigno ele é. E aí, ele declara: eu tenho lábios impuros. Existem áreas na minha vida que precisam ser mudadas. A santidade te remete à mudança de comportamento, de atitude, de falar, de ouvir. A santidade nos remete a desejar isso para a nossa vida. E Deus, como nós lemos aqui no início, lá em Hebreus, nós precisamos ter essa vida santa, porque eu desejo ver Deus. Você deseja ver Deus, irmão? Nós desejamos um dia ver Deus. Então nós precisamos disso para a nossa vida. Fecho aqui. Presença revela, santidade restaura. A presença de Deus revela quem nós somos. E a santidade de Deus restaura-nos ao homem espiritual que nós precisamos ser. Quem está entendendo, irmãos, toma isso para a tua vida, irmão. Toma isso, eu estou tomando isso para a minha vida. Esse ano vai ser o ano de nós celebrarmos a santidade na nossa vida, irmãos. O inimigo vai ficar com uma raiva danada, porque o pecadinho ou o pecadão que nós fazíamos, nós não iremos mais fazer. Glória a Deus, porque a nossa postura vai agradar a Deus. A gente entra agora em Davi, a presença sensível. Precisamos ter sensibilidade ao entrar no santuário. Precisamos ter sensibilidade quando você entra no teu quarto, fecha a porta e você aplica a palavra na tua vida, porque você quer falar com Deus. Então você fecha a porta, entra, vai para o joelho. Você precisa ser sensível. O nosso coração está sendo massacrado pelo inimigo, pelas informações que o mundo tenta penetrar em nossa mente, colocar em nosso coração. Você quer ver algo muito terrível? É quando você começa a navegar na internet, começa a ver a respeito de política, a respeito das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Se você não tiver cuidado, parece que a presença de Deus se retira de você. Se você passar uma tarde só vendo isso, e vir aqui ao culto de noite, você terá uma dificuldade tremenda de adorar o Senhor. Porque tua mente está tão envolvida com as coisas terrenas. Logicamente, nós não somos nenhum louco. Lógico, nós vivemos nesta terra. Existem coisas que, queiramos nós ou não, nós temos que passar por elas, mas nós precisamos ter o cuidado com a nossa mente, o cuidado nas nossas navegações. Temos que ter o cuidado, irmão. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Opa, isso aqui não está mais me fazendo bem. Isso aqui não está me fazendo bem. Então o que você tem que fazer? Se afastar. O que diz a palavra do Senhor? Que devemos fugir da aparência do mal. E a presença do Senhor revela isso a você. Olha, isso aqui não está te fazendo bem, está te afastando do centro da minha vontade. E assim você tem que tomar a sua decisão. Davi amava a presença do Senhor. Tanto é que lá em Salmo 51, verso 11, depois da queda dele, lembra da queda dele com aquela mulher, Betseba, lembra que muitos irmãos pregam a respeito desse texto, é maravilhoso, que ele deveria estar na batalha, ele não estava na batalha, estava no palácio, e lá sem fazer o que precisava ser feito, e acabou se distraindo com as coisas terrenas, e acabou pecando. Mas após o pecado, depois que ele entendeu que ele errou, olha só o que ele pede aqui no Salmo 51, verso 11, não retire de mim o teu espírito. Ele sabia aquilo que ele tinha perdido.
não retire de mim a tua presença. Na verdade, é isso que ele está dizendo. Todos nós somos sujeitos a quedas. Todos nós somos sujeitos a erros. Falhamos na nossa caminhada. Mas nós precisamos ter a consciência da nossa falha. E precisamos ter a consciência que, se falhamos, nós temos um Deus que deseja nos levantar. Agora, Ele só vai se levantar se eu me mover, se eu fizer a minha parte. Após a queda, Davi fez a parte dele. Nesse mesmo salmo, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim. Ele sabia que o coração dele, infelizmente, estava agora sujo, imundo. Mas ele entendeu que ele não podia continuar daquele jeito. Ele teve a sensibilidade. Volto a dizer, nós precisamos ter a sensibilidade de entender quando realmente nós precisamos vir no altar e confessar o nosso pecado. Seja aqui no altar, ou seja no quarto fechado. Nós precisamos ter esse entendimento. Falhei, Pai, pequei, contra ti, somente contra ti pequei, mas perdoa-me, Pai, restitui em mim a alegria da salvação. Compreende, irmãos? Nós precisamos ser sensível à presença de Deus. Esse homem não somente era sensível, foi sensível à presença de Deus, mas ele perseguiu a santidade, porque diz aqui, lá no Salmo 27, verso 4, diz: uma coisa eu peço. Salmo 27, vamos lá? Queria acabar hoje, preciso acabar hoje. Salmo 27, verso 4 diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ele queria estar meditando 24 horas, ele não queria abrir mão da presença do Senhor, ele não queria abrir mão do ambiente da presença do Senhor, ele não queria abrir mão de estar com o Senhor. O desejo dele era não errar mais, e ele entendia que se ele estivesse 24 horas com o Senhor, não haveria erro na vida dele. Está entendendo, irmãos? Nós vemos aqui no retrato de Davi, nós aprendemos aqui que a santidade precisa ser algo necessário para a nossa vida. Eu preciso sentir a necessidade de caminhar debaixo da correção, caminhar debaixo daquilo que agrada o coração de Deus. Davi entendeu isso e Davi buscou isso. Agora vamos avançar um pouquinho mais. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz que eu não, sem a santificação, eu não irei ver Deus. A presença de Deus pode alcançar qualquer pecador. Quem acredita nisso? A presença de Deus pode alcançar qualquer tipo de pecador. E é o que Deus deseja, alcançar vidas, para que essas vidas caminhem com santidade, caminhem na presença dEle, para que através da presença dEle, essas vidas alcancem o reino dos céus. Lembra que eu falei a respeito da graça? Nós precisamos ter a visão da presença de Deus. A presença de Deus nada mais é do que a graça de Deus sendo revelada sobre nós, porque nós mesmos sendo pecador, o Senhor se apresenta nesta casa, o Senhor Deus se apresenta à tua vida. É a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, é Deus tendo o carinho, a preocupação. Não, eu preciso me revelar. Vou usar o pastor Alessandro, que ele não vai brigar comigo. Eu preciso me revelar
o pastor Alessandro, mas ele está caído, ele está lá largado, ele abriu mão de um pastoreio, ele abriu, não, mas eu preciso me apresentar a ele, porque a minha graça está sobre ele. Sabe por que nós não fomos expurgados da presença de Deus? Por causa da graça. Então, quando a gente vê, a gente fala a respeito da presença de Deus em nosso meio, nós não podemos desligar a presença de Deus da graça de Deus sobre nós. Quem está entendendo, irmãos? A graça de Deus, a presença de Deus chegou até nós. Tocou, graças a Deus mesmo, Rogério, graças a Deus mesmo. Agora, qual é a visão que eu preciso ter da santidade? A visão eterna do nosso Senhor, nós só vamos ter se nós estivermos buscando essa santidade. A santidade, quando então sendo buscada, leva-nos a ter um entendimento maior de quem é o nosso Deus, de quem é o nosso Salvador, do sacrifício na cruz, da dor de Cristo. Quando a gente resolve buscar uma santidade, essas revelações é trazida ao nosso coração. Quando então buscando no quarto fechado, ou aqui na igreja, em um momento de clamor, e de repente o Espírito Santo te remete ao Calvário, e você orando, você começa as lágrimas começam a ser lançadas ao chão, porque o teu coração é movido, é levado a isso, porque você começa a ver o quanto esse Deus te ama, porque como diz lá em João, porque Ele amou este mundo de tal maneira, que deu seu único filho, por amor de quem? Diz assim, por amor a mim, por amor a cada um de nós. Guarda aqui, escreve aí, se você está escrevendo, a presença de Deus revela Deus a todos nós. A presença revela Deus a nós, a mim, a você. A santidade revela Deus em mim. A presença revela Deus a mim. A santidade revela Deus em mim. Lembra aquele texto? Eu já citei esse texto aqui em um momento. Lembra aquele texto quando aquele casal estava lá, de repente na janela, de repente na varanda, de repente na porta do portão da entrada da sua casa, e estava passando o profeta, o que eles falaram? Lá vem um santo profeta do Senhor. Compreende, irmãos? Você não quer isso para você, não? Eu quero. Eu quero. Era Deus se revelando na vida daquele profeta. Como andar na presença e na santidade ao mesmo tempo, irmãos? Como fazer isto? Na prática. Vamos lá, irmão. Primeiro, a respeito da presença. Primeiro, cultive ter um coração sensível. Homem chora ou não, irmão? Chora. Qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você se debruçou, você começou a orar, e de repente você começou a reconhecer a soberania de Deus, você começou a ter uma visão correta de Deus, você começou a visualizar o teu coração, o quanto sujo é, a tua mente, o quanto perversa é, o quanto a natureza adâmica que está em nós é tão suja, e você começa a derramar lágrimas aos pés do Senhor. E eu dou uma rajada de glória, porque eu creio que são lágrimas de arrependimento.
Primeira coisa, seja sensível à presença de Deus. Segundo, tenha um costume, crie uma disciplina de oração diária. Não é aquela oração que se acorda de manhã, amém. A hora do almoço, Senhor Deus, eu quero agradecer por este almoço, muito obrigado, Senhor Deus, porque não tem faltado na minha casa, não tem faltado na minha parentela, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, eu sei que o almoço está muito gostoso, muito obrigado, Senhor. Crie no decorrer do dia um momento onde você, quando então, lavando uma louça, quando então, botando uma roupa na corda, quando então, sentado na sala, fazendo o tricô, crie uma disciplina de você estar falando com o seu Criador, falando com Ele. Nós temos uma irmã que trabalha na área de moda. Enquanto ela está fazendo molde, enquanto ela está lá na máquina, de repente permita que a sua mente vá, entre no Santo dos Santos, e você comece a falar com o Cordeiro de Deus. Tu que estás sentado à destra do Pai, sou eu mesmo, sou eu que falo contigo, Senhor, sou a tua pequenina. Eu então vou falar, eu sou pequenino, careca, barrigudo, meio caolho, sou eu, Jesus, me ouça. Crie essa disciplina de uma oração diária, leitura meditativa. A igreja tem dado a você um caderno de sonhos, onde você pode, lá tem a leitura cronológica. Crie essa leitura, todo dia eu vou estar lendo uma porção das Sagradas Escrituras, porque a porção das Sagradas Escrituras vai revelar com clareza para mim quem é o meu Deus, o caráter do meu Deus, amém, irmãos? Aprenda a louvar em tempo e fora de tempo. Aprenda a permitir que a tua alma louve a Deus. De vez em quando eu pego o Judá, eu fico com o Judá no colo, e eu começo a cantar louvores para ele, pensando eu que eu estou acalentando ele para ele dormir, mas ao mesmo tempo Deus me remete ao trono da glória, e na verdade eu começo a adorar o Senhor, e agradecendo a Deus pela vida do Judá, agradecendo a Deus pela saúde do Judá, agradecendo a Deus porque as coisas estão acontecendo dentro dos moldes dele. Aprenda, irmãos, a louvar fora de tempo, porque louvar no tempo é quando você entra na congregação, os ministros de louvor estão aqui, os tambores vão começar a soarem, as guitarras começarão a ser tocadas, aí você começa a adorar. É louvar no tempo. Agora, o louvor fora do tempo é aquele quando ninguém está te olhando, não existe nenhum holofote, não existe nenhuma câmera te filmando. É você no banheiro, deixando aquela água bater no teu corpo, e você cantando louvores a esse Deus maravilhoso. Amém? Isso te remete a sentir a presença do Senhor. Cultive uma vida moral elevada. Isso aí que fala a respeito de santidade. Santidade é fugir do pecado, é guardar os olhos para que não caia através das suas vistas, é alinhar os teus pensamentos aos pensamentos que Deus tem para a tua vida. Não é você decidir a tua vida achando que você tem capacidade para levar a tua vida sozinho, não, meu irmão. Não tem. Todas as vezes que a gente tenta levar a nossa vida, sabe, no braço, a gente acaba se dando mal, irmãos. Agora, se você quer ser sábio, se você quer ter triunfo, se você quer, avançar na sua caminhada como ser humano, alinhe os teus pensamentos aquilo aos desejos de Deus para a tua vida. Vai dar tudo certo, irmãos. Isso te leva à busca de uma santidade, dominar a sua carne. Coisa mais difícil que tem é dominar a carne, irmãos. Dominar a carne, não, eu conto até 1000. Esse dia eu estava falando para minha filha, precisamos aprender a contar até 1000, porque até 100 nós sabemos. Se até 100 já não está trazendo mais solução, já não está te respondendo positivamente, conte até 1000. Se 1000 não funcionar, conte até 2000.
mas não tome decisões precipitadas. A pessoa que quer andar debaixo da santidade, ela conta o número que é necessário para ela não tomar a decisão errada. Amém, irmãos? E assim a gente avança. Viva diante do rosto de Deus. A presença diz: eu estou aqui. A presença diz: eu estou aqui. A santidade diz: eu te pertenço. A presença diz, Deus dizendo para você: eu estou aqui, Ione, vim te visitar na tua casa. Frank está dormindo, os pequeninos também estão dormindo, mas a Ione, do nada, a madrugada é despertada. É Deus dizendo para ela: cheguei, eu estou aqui. Quem está entendendo, irmãos? E a santidade é quando você diz: Senhor Deus, eu te pertenço. Lembra quantas vezes eu já disse aqui nesta igreja, até alguns irmãos falaram: poxa, pastor, não foi um tanto indelicado. Eu falei: ó, eu não sou da Deise, eu não sou da Juliana, eu não sou da Thaís. O meu dono é Deus. O meu dono é Deus. Ele mesmo diz que nós somos propriedade exclusiva dele. A Bíblia diz isso. Nós somos propriedade exclusiva do nosso Deus. Você pode dar uma rajada de glória. Aí eu vou dizer: você tem dono, irmão. Você tem dono, nós temos dono. E o meu dono não é minha esposa. O meu dono não é minha filha. O meu dono é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Obediência como estilo de vida. Quem ama a presença obedecerá. Quem vive em santidade ouvirá a voz da presença. Amém, irmãos? Agora, para você anotar, coloca aqui no primeiro quadro aqui, meus queridos, minha querida irmã, se você quiser acompanhar. Qual é a aplicação que eu posso trazer para esta igreja? Primeiro, lê aqui. A pessoa cheia da presença, mas vazia de transformação. Quem traz a transformação? A santidade. O ato de busca da santidade levará você a uma transformação. Quem está entendendo? Você está entendendo o quanto importante é a santidade? A santidade, oh glória a Deus, não está aqui no script. A santidade vai lapidar a pedra bruta que nós somos. Quem está entendendo, irmãos? Nós recebemos Jesus no nosso coração, amém? A presença veio, denunciou nosso pecado, nós aceitamos, levantamos a mão, fomos na frente, recebemos a oração de salvação. Agora, a partir daquele momento, eu preciso ser o quê? Lapidado, para deixar de ser pedra bruta e se tornar pedra preciosa para o nosso Senhor. Quem está entendendo, irmãos? Há pessoas cheias de santidade aparente. É aquele cara que anda engravatado, aquela mulher que anda com um vestido até no cotovelo, aqui no tornozelo, né, blusa até aqui, mas o coração é imundo. Não sei se eu posso usar isso. Lembra quando nós começamos em Aldeia Velha? Eu comecei, você já ia lá em Aldeia Velha? Quando nós chegamos em Aldeia Velha, irmãos, Aldeia Velha, uma localidade acima de Silva Jardim, tinha Assembleia de Deus, que o pai dela era presidente. Assembleia de Deus, única Assembleia de Deus lá de Aldeia Velha, até hoje está lá. Quando nós chegamos lá, o povo de lá, a juventude de lá, chegaram os depravados da cidade. Nós éramos considerados depravados, bagunceiros. As meninas, menina. Só que nós sabíamos que os garotos da nossa igreja pegavam um monte de menina de lá. Namorava, né, naquele namoro. E a conclusão que eles diziam que era que
as mineiras eram mais assanhadas do que o pessoal da cidade. Mas a vestimenta, qual era? Compreende? Pessoas cheias de santidade aparente, mas vazia do fogo espiritual. Porque o fogo destrói a imundície. Quando você busca uma santidade, a santidade te remete a viver plenamente o fogo do Senhor em você. O fogo vai, te alimenta. Você, cada vez que você alcança algo, você quer mais. Você quer mais a presença. Você quer mais mergulhar. Não é isso, irmãos? Deus quer uma igreja cheia da presença. Quem crê nisso? Mas também cheia de santidade. Coloca o segundo. Escreve aí, irmãos. Se você for inteligente, a partir desse estudo, você, com certeza, alguém, quando chegar aqui, pregar sobre santidade, pregar sobre presença, se o cara não for cabra macho, você vai dizer, não é isso não, eu aprendi diferente. A presença te faz sentir Deus. Amém? A presença vem e você sente Deus. Você fala línguas estranhas, você pula, você, oh glória, essas coisas mais. A santidade te faz ser de Deus. Vamos outro tópico. A presença te visita. Nos visitou hoje, ainda está aqui. A santidade te consagra a Ele. A presença te emociona. Não foi o que nós sentimos hoje? Oh, glória a Deus, eu estava vendo irmão chorando aqui, eu também comecei a chorar ali, outro irmão também chorando. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, a gente acaba chorando. A presença nos emociona. A santidade nos molda a imagem e semelhança dele. Amém, irmãos? A presença te atrai e a santidade te sustenta. A busca tua a respeito da santidade vai sustentar você para os dias maus. Quando os dias maus vierem, se você estiver com o teu coração totalmente debaixo da santidade, você sofrerá a pressão, mas a pressão não te matará. Amém, irmãos? Ela não vai te matar, ela vai te sustentar. Fecho aqui dizendo que a presença é o vento que sopra do céu, a santidade é o solo preparado para receber o vento. A presença pode vir sobre multidões, mas a santidade é escolhida individualmente. A presença veio hoje aqui, a presença está aqui. Nos alegramos. A partir de agora, o que eu vou fazer com essa presença? O que eu vou fazer após esse culto? Qual vai ser a minha atitude após esse culto? O que eu vou fazer quando eu chegar em casa hoje? Será que quando você chegar em casa hoje, você vai dobrar o seu joelho devidamente como você deveria fazer? Antes de deitar e fazer uma linda oração a esse Deus maravilhoso? Ou você vai fazer aquilo que talvez você faça sempre? Vai chegar em casa, vai jantar, de repente vai ver um pouco de televisão, e daqui a um tempinho você vai para a cama e você vai dormir. O que valeu a presença de Deus hoje na tua vida? A presença de Deus precisa nos remeter a uma atitude. A presença de Deus precisa nos remeter a uma mudança de vida. A presença de Deus precisa nos remeter a uma busca incessante de sermos parecidos com o nosso Senhor Jesus. Buscarmos esta presença individualmente. Amém, irmãos? Que Deus nos dê uma igreja que sente sua presença, viva sua santidade, manifeste o seu caráter e caminhe diante do seu
rosto. Fecho a palavra hoje com o pensamento do grande Tozer. Pastor Tozer diz: a presença de Deus é o objetivo, a santidade é o preço. Vou voltar a repetir. A presença de Deus é o objetivo de todos nós, sentirmos a presença de Deus. Agora, a santidade é o preço que nós precisamos pagar, para que amanhã, no decorrer do dia, essa mesma presença que se fez presente aqui conosco, se faça amanhã. Amém? Amanhã Deus quer te visitar. Amanhã Deus deseja nos visitar, a cada um de nós. Amém? Quem recebe aqui o estudo, irmão, dê uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Pai eterno, Pai querido, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo, nós somos o teu povo. Nós somos a tua igreja. Reunidos nós somos a tua igreja, Pai. Nós louvamos a ti, Senhor Deus, por cada vida que aqui tem chegado nesta noite. Nós louvamos a ti, Senhor Deus, porque os ouvidos estão abertos à tua palavra, ao teu ensino, Senhor Deus. Eu louvo a ti, Senhor Deus, porque os irmãos que aqui estão, eles tiveram a opção de continuarem em suas casas hoje. Eles tiveram a opção de não vir à igreja como muitos não vieram. Senhor Deus, leve em conta cada irmão que aqui presente está, Senhor Deus. Leve em conta, Senhor Deus, porque todos nós queremos ser parecidos contigo, Jesus. Todos nós não estamos brincando de ser cristão, não, meu Pai. Nós queremos ser a tua imagem nesta terra, meu Pai. Nós queremos refletir a tua santidade nesta terra, meu Deus. Então eu lhe peço encarecidamente, meu Pai, que verdadeiramente todo esse estudo, todas essas semanas que nós tivemos tratando a respeito deste assunto, presença e santidade, Senhor Deus, que possa realmente estar impregnado em nosso coração, que nós possamos colocar em prática, Senhor Deus, que nós possamos saber fazer a diferença, Senhor Deus, e entender, Senhor Deus, que para que eu possa um dia estar ao teu lado, para que eu possa um dia morar na Jerusalém celestial, eu preciso caminhar com a tua presença e debaixo de um coração santo, debaixo de uma santidade, Senhor Deus. Preserve os teus servos na tua presença, Senhor Deus. Preserve os teus servos, Senhor Deus, na santidade que cada um de nós desejamos para nós, meu Pai. Ó Jesus amado, eu louvo e engrandeço a ti, Senhor Deus, porque aqui está uma igreja reunida no teu nome, meu Pai. Ó Jesus, esteja conosco, Pai, esteja conosco. Ó meu querido Pai, é o que eu desejo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Se coloca de pé, meu querido irmão. Pai eterno, Pai querido, estamos finalizando o culto, meu Pai. O Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos deu a oportunidade de cantar louvores ao teu nome. O Senhor nos deu a oportunidade de tirar um tempo de prosa contigo, meu Pai, de oração. E olha que maravilha, que momento de oração gostoso, meu Pai. Não faltou a tua presença, ô glória! O Senhor está nos dando a oportunidade de aprender um pouco mais a respeito de Ti e a respeito daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, Senhor Deus. Agora, Senhor Deus, estaremos indo embora para a nossa casa. Leve-nos em paz, porque em paz o Senhor nos trouxe, Senhor Deus. Nos deu uma noite tranquila, uma noite de descanso, Senhor Deus. Que haja um revigoramento, Senhor Deus, na vida de cada um de nós, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, Senhor Deus. Que nós tenhamos uma quarta-feira abençoada, Senhor Deus. Meu Pai, ainda temos quarta, quinta, sexta, sábado. Oh, meu Pai, surpreenda o teu povo, Senhor Deus, com as tuas ricas bênçãos, Senhor Deus. Oh, meu Pai, surpreenda o teu povo com boas notícias do céu, meu Pai eterno. É o que eu venho lhe pedir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque a tua mão em posição de receber. Despeço o teu povo dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e as ricas comunhão do teu Santo Espírito seja com todos nós que aguardamos a tua volta. E a igreja diga comigo, amém. Dê uma salva de palmas, meu querido irmão.